Motherbase, seu quartel-general de papos aleatórios da cultura pop. Hey pessoas, eu sou o Diogo Fernandes e esse é o Motherbase. O podcast até a segunda ordem vai ser semanal, onde que, como um bom coração de mãe, vai caber de tudo, né? Vai de Metal Gear Solid, a receita de coxinha com pitada de Resident Evil, e até filmes consagrados como O Rato Humano, por exemplo, e até filme mediano ali, igual Cidadão Kane. Vai ter de tudo aqui. E hoje, né, a gente vai falar de RPG. Esse hobby tão querido e que foi tão afetado, né, pela pandemia. E, enfim, como eu disse, né, eu sou o Diogo Fernandes, eu tô aqui com meu colega de crime de sempre, o Caio Vicentini. E aí, pessoal, vocês não fazem ideia há quanto tempo o Diogo queria fazer esse podcast de RPG. É do coração. Esse podcast aqui tá sendo aqui digerido há muito tempo, porque é um tema que eu gosto muito. E também temos aqui a melhor druida do D&D, Ana Cruz. Oi pessoal, melhor druida, mas até o mestre ver que eu acabei com o plano dele. E o nosso convidado, né, que nos brinda com a presença, muito obrigado por aceitar o convite, Eduardo Spor. Beleza, pessoal, eu que agradeço o convite aí. Falar de RPG é sempre bacana, sempre uma alegria. Vamos ver o que a gente consegue desenrolar aí. Sim, RPG é uma coisa muito, muito única, né? Une muitas pessoas. Às vezes a gente nunca viu a pessoa, mas acaba falando que joga RPG também, principalmente D&D. E a pessoa meio que se torna ali um irmão de armas, sabe? A pessoa meio que já sabe que a pessoa viveu um monte de aventuras igual a ela, então meio que tem uma troca ali de experiências, do iniciante ao experiente, sabe? Meio que todos eles têm ali, acaba compartilhando essas histórias, e isso é muito bom. E para fazer um resumão aqui do que é o RPG, eu vou só bem resumido, tá, gente? Eu não vou tomar muito tempo. Da origem disso tudo, né? Que começou, para ser bem sincero, desde lá do século XVII, quando Wargames era uma coisa muito, muito praticada, hoje em dia obviamente não, e entre a nerdaiada, né, que jogava muito, tinha um carinha chamado David Waisley, que depois de um tempo, né, de férias, ele pensou, bom, e se eu mudar um pouquinho aqui esse nosso jogo? Então ele pensou, bom, e se eu colocar um só personagem, por exemplo, em vez de um batalhão, um exército? Ele com um colega dele, muito conhecido, chamado Dave Anderson, eles aprofundaram, né, tudo e criaram um pequeno protótipo ali. O Dave Anderson com ideias de uma fantasia, né, um mundo fantástico, e eles acabaram criando ali um protótipo, né, o que seria o D&D mais para frente. Mas para isso eles precisariam de alguma coisa a mais, né? Porque o RPGista ele precisa de um suplemento. Acho que o RPGista ele nasce pedindo algum suplemento. Então precisou entrar mais gente. Então o panteão estava se completando quando Gary Gygax entra e tempera tudo ali com o manto dele sagrado e criam ali o que eles chamaram mais tarde, né, de Dungeons and Dragons, que depois, né, cresceu demais, virou uma empresa, deu muitos problemas, né, depois, mas enfim. Essa história é muito bem resumida, você consegue encontrar num livro chamado Dados em Homens, do jornalista David Weirald, que o Eduardo que recomendou uma vez, e eu peguei para ler, agradeço Eduardo, que foi um baita livro, e obrigado por essa recomendação. Vale recomendar também Impérios da Imaginação, que esse Dados de Homens o Dados de Homens é da editora Record, né? Sim. Aliás, eu tenho que recomendar outro livro também, porque vai ficar parecendo jabá, porque afinal de contas eu que fiz a orelha do livro, e também acabei fazendo uma revisão técnica e tal, a pedido do pessoal da minha editora, né? Mas aí, o Dados de Homens eu sempre falo para ler junto com o Império da Imaginação, que é outro livro da editora Leia. O Império da Imaginação é um livro bacana porque conta a biografia do Gary Gygax, que é um desses dois aí, criadores do D&D. O cara que gosta de RPG, ler esses dois livros é essencial para entender história por trás do hobby, né? Então, fica aí a recomendação. Sempre que eu vou
um podcast fala de RPG, eu recomendo esses 2 livros, que são excelentes. Inclusive, dá para ler muito rápido, né? É bem interessante tudo. Fica aí a dica. Sim, o Dados e Ônibus é muito, muito bem escrito. Ele meio que intercala uma aventura ali junto com a história do D&D, né? Desde lá de antigamente. Então, é um baita livro. Esse da biografia do Gary, ele tá aqui na fila, eu vou ler agora. E são ótimos. Você vai gostar também. São ótimos. Você vai gostar também porque o Impérios da Imaginação, ele é, justamente como eu estava falando, a biografia do Gary Gygax, que é um desses criadores. E aí conta um pouquinho, inclusive, da ida dele para Hollywood. Teve uma época que ele morou em Hollywood, foi inclusive a época que ele negociou a venda dos direitos para fazer o nosso querido Caverna do Dragão, que na realidade é o desenho é baseado no Dungeons and Dragons, né? Sim. E o Dados de Homens é a história desse cara, de um cara comum, né? Não é de nenhum criador, que é um jornalista da Forbes, que ele retorna para o hobby, depois de estar com uns 40 anos já. Ele parou de jogar lá quando tinha uns 20 e tal, aí 20 anos depois ele retorna para o hobby, e aí ele resolve fazer uma retomada. Ele, com toda aquela expertise dele de jornalista, ele vai até Lake Geneva. Lake Geneva é uma cidade, esqueci o nome do estado americano, mas é uma cidade dos Estados Unidos onde nasceu, onde esses 2 criadores se encontravam, onde teve a primeira empresa lá de RPG e tal. Até sério, ele vai ele vai nas ruínas, literalmente nas ruínas, é mó barato, assim, é uma quest que o cara... Sim. É uma demanda que ele faz. É um livro excelente. Ele aprofunda demais na história do D&D e nos meandros, né, que fizeram o hobby ser o que é. Ele até fala, né, como ele volta ao hobby, ele meio que se sente mal, né, porque ele tá mergulhando tanto e tá adorando tanto esse retorno que ele se sente culpado, porque ele, né, se sente adulto agora, jornalista, tô ocupado, mas ele cada vez mais enfiado no jogo, ele adora, mas ao mesmo tempo ele fica com um sentimento misto ali. Então, falando disso, né, de voltar ao hobby e começar e retornar, eu queria perguntar a vocês, quando tiveram o primeiro contato com RPG, entenderam que aquilo ali era RPG? Não assim na mesa, quando você já está acostumado e ali naquelas primeiras sessões. Eu pergunto mais quando você entendeu o conceito e você jogou um dado pela primeira vez. Cara, foi no colégio. Tinha um amigo meu que ele já jogava, né? Amigo meu não, na verdade é um amigo meu, mas que trabalha comigo, o Andrés Ramos, que até fez uns desenhos lá para um dos meus livros, né? E aí ele já jogava com o primo dele. Ele no recreio começou a contar, começou a falar, né, desse jogo. A gente chamava de Dungeons na época, né? E aí ele começou a falar desse jogo e tal. E falou, mas no jogo tal, o demônio pegou o Cristiano era o primo dele. E aí enrolou no rabo, assim, deu uma porrada pro lado, pro outro, jogou, aí ele tirou a espada e tal. E aí quem não conhece RPG, é muito difícil você entender isso, porque o jogo para você, o conceito de jogo, é um jogo de tabuleiro, né? Como se fosse um War, uma coisa assim. Então como é que... É muito difícil de entender o conceito de RPG sem você jogar. E aí eu, realmente não consegui entender, comecei a ficar... Aí na hora eu nem fiquei curioso, depois ele falou que o amigo dele no jogo tinha aquele arco do Hank, né? Aí eu achei maneiro, porque, roubado demais. Porque todo mundo que viu o desenho queria ter aquele arco, né? Uhum. A garotada. Então, como é que isso no jogo se... Eu fui curioso. Aí num dia eu fui lá do colégio, aí depois da aula eu fui lá na casa dele, que ele morava perto do colégio, fui jogar uma aventura lá, sem saber o que está acontecendo. Fiz lá um personagem, e aí era uma arena tal, e tudo. Aí eu tinha que ir embora, e o personagem estava lutando numa arena junto com outros personagens. Eles mataram o meu personagem, jogaram uma pedra em cima dele. Aí eu fiquei até meio chateado, fui embora e falei assim, perdi o jogo, né? Que eu não tinha muita noção do que era. Só que à medida que eu fui voltando para casa caminhando, eu comecei a refazer aquelas cenas todas que eles contavam na minha mente. E aí, comecei a pensar naquilo, aquelas cenas vieram, eu fui refazendo, eu falei, então que legal. Tive vontade de jogar de novo para entender melhor. E aí comecei a entender
e entendi que era um jogo que se passava exclusivamente na sua imaginação, né? Que é diferente de tudo que você pode imaginar. E aí que eu me apaixonei pelo RPG. É bem interessante essa história, que você começa a entender como que funciona o jogo em si, né? É tudo na imaginação. Isso é muito bom. É um conceito que o cara que não joga não tem como alcançar, né? Uma coisa muito nova, diferente. Sim. Ana, como que foi você? Então, o meu é recente. Não faz muito tempo que eu comecei. Na verdade, eu acredito que foi no ano passado. Ano retrasado, perdão. Que eu comecei mesmo a jogar. Eu sempre quis, só que não achava ninguém, seja para jogar pessoalmente ou online. Aí os amigos meus, ó, a gente também, né, quer jogar pessoalmente, mas não dá, então vamos jogar online. Foi aí que eu comecei, que nem o Eduardo falou, eu lia, só que eu não conseguia entender muito, porque até, né, depois eu gostaria de verificar alguma coisa sobre para iniciantes, né, de RPG, porque eu não conseguia entender, mal consegui criar minha ficha lendo assim. Só depois que eu parei, sentei e conversei, né, com o mestre. E aí que eu fui aprendendo, aprendendo assim, onde eu posso pegar magia, né, que tem os livros, né, daí página tal a tal tem a magia do druida. Eu gosto muito assim, porque eu escrevo, inclusive, perdão, eu vou ter que dar uma tietagem aqui. Várias vezes eu pedi ajuda pro Eduardo Spor e ele, esse aqui no Medium, né, tem aqui, né, para ajudar a desenvolver melhor, ou, né, para não travar, assim. Então, eles sempre têm muitas dicas, tanto no YouTube quanto no Medium, e eu leio, porque eu gosto de história, eu gosto de brincar essas coisas, assim, eu acho muito da hora exercitar a imaginação, e foi aí, né, que pro azar do meu mestre, eu sempre acabo com os planos dele. Ele tá imaginando uma coisa, de repente eu vou lá e vou para outro lugar, daí o coitado tem que improvisar na hora. Mas eu, assim, foi aí que eu me apaixonei, tanto que volta e meia eu tô tentando ver se eu consigo um dia mestrar uma mesa, seja online, seja pessoalmente, porque um dia eu quero fazer uma história bem bacana, assim, para tentar mestrar. Mas vamos lá, tem que ter um pouquinho, porque eu ainda tô aprendendo. É o caminho natural. Uma hora você vai acabar mestrando, é quase uma necessidade. Você joga tanto que começa a querer imaginar alguma história e você, cara, por que eu não mestro essa história que tá na minha cabeça? Você acaba juntando meia dúzia ali de amigos e nasce, sabe? O mestre nasce ali, na necessidade e na vontade, né? É bem isso. Um dia eu chego lá, mas por enquanto eu me contento com a minha druida que, né, se por onde vai, tá arrumando encrenca com os outros, tadinho. Eu acho que eu vou ser o mais breve desses relatos, porque infelizmente não, desde que foi combinado dessa gravação, eu não consegui entrar em uma mesa de RPG, assim, nem uma virtual e muito menos uma presencial por causa da pandemia. Aliás, eu sinto que toda vez que a gente ficar falando de pandemia, daqui a alguns anos as pessoas vão ficar pensando, tipo, vai datar esse podcast, mas enfim. Eu nunca joguei realmente numa mesa de RPG, de D&D ou de qualquer outro tipo de jogo. Isso é uma coisa que eu acho que a gente vai acabar mencionando aqui na gravação. Mas, curiosamente, eu sempre fui cercado por isso. Eu já tive uma namorada que jogava D&D, a minha namorada atual também já jogou D&D. Recentemente eu fui chamado para participar, infelizmente ainda não aconteceu, mas eu nunca realmente sentei assim, eu já cheguei até a montar ficha e tudo mais. Eu pesquisei bastante sobre o RPG do Cyberpunk, né? Porque eu fiz um vídeo aqui no NGP, eu pesquisei sobre o jogo de RPG do Cyberpunk, mas eu nunca efetivamente joguei RPG de mesa, sabe? Mas a primeira vez que eu vi esse conceito de RPG de mesa vai ser um pouco ridículo, mas foi num desenho do Dexter, em que tem um episódio e eles jogam D&D. E é muito legal porque eles ficam transitando entre eles na mesa da cozinha e os personagens deles fazendo todas aquelas coisas épicas e tudo mais. E parece que é mais ou menos essa ideia, né? Tipo, se você olhar de fora, vai parecer que é só um bando de pessoas ao redor de uma mesa, mas aí tem toda a questão de interpretação, tem toda aquela questão de até um pouquinho de teatralidade, sabe?
Eu já vi pessoas que montavam maquetes assim do que vai ser o lugar da campanha, tem gente que traz os próprios bonecos. Os meus amigos mais antigos, ele começou a usar a impressora 3D para fazer os bonecos da campanha que ele vai mestrar. Aliás, essa é a pessoa que me chamou para participar de uma campanha. Acho que a gente pode fazer uma parte 2 quando eu realmente souber o que eu tô falando. Mas é isso, assim, eu acho que como o Eduardo falou, eu acho que eu não consigo pontuar exatamente como é a experiência de D&D, mas eu sempre estive muito perto, assim, seja por amigos, namorado e tudo mais, desse universo aí do D&D. Comigo foi um caso estranho, porque eu não tinha ideia do que era a ideia do RPG, né, do que eu estava fazendo ali. Do nada eu estava na casa de um amigo, assim, um momento bem aleatório, então ele puxou um papel, começou a escrever os nomes e começou a distribuir, falando, olha, isso aqui eu aprendi no colégio. Então ele entregou, a gente vai ser policial. Falei, eu não entendi nada, como se fosse algum tipo de stop, sabe? Alguma coisa do tipo. Aí ele falou, aqui você tem uma arma. E começou a distribuir armas, sabe? E falou, você tem um carro. Aí começou a distribuir tipos de carro para as pessoas que estavam ali na casa dele. E a gente joga com esse dado. É um dado de 6 lados, bem normal, bem simples. E começou a contar uma história de perseguição ali naquele momento, que eu comecei a ficar maluco, sabe? Eu fiquei, cara, como assim eu tenho uma arma e como assim eu tô nesse carro atirando? Ele, não, a história é assim e tal, é uma coisa, um tal de D&D, de AD&D, alguma coisa assim. Então eu comecei a ficar, assim, desnorteado, porque eu queria mais daquilo. Eu achei tão sensacional que eu saí querendo pesquisar mais. E não era igual hoje em dia, né? Que a gente dá um Google e acha tudo. Né? E só no boca a boca, de perguntando alguma coisa, que eu encontrei um amigo que ele jogava, não, eu jogo AD&D, quer jogar comigo? Então ali foi a porta, sabe, uma porta dourada e a luz do sol entrando, que a partir dali eu criei meu primeiro personagem e dali em diante eu nunca mais parei, sabe? Isso que era uma pergunta que eu queria fazer a vocês também. Vocês continuam jogando, apesar da pandemia, online no caso? Eu sei que a Ana joga. Você tem jogado, Eduardo? Cara, eu não tenho jogado, mas quero voltar em breve aí. Assim que for possível. Porque eu acho o seguinte também, eu acho que pode-se perfeitamente jogar por meio de internet e tal. Eu prefiro o contato físico, logicamente, mas eu também acho que existe... a gente não pode ter muito preconceito também. Tem uma galera das antigas, né, que tem um certo preconceito. Eu prefiro jogar presencial, mas tem uma galera das antigas que tem um certo preconceito com jogar online. Eu diria que não é... Pra mim, eu prefiro jogar presencial, mas eu não posso dizer que é pior ou melhor. Porque eu jogar online, eu conheço uma galera que joga também, como o Carlos Chimu, que eu cito o nome dele porque é um cara conhecido, muito conhecido do meio do RPG nacional, meu amigão. E ele tá fazendo a carreira dele em jogar em streaming, né? E ele me diz que é diferente, é uma outra coisa. Então, uma outra modalidade de se jogar RPG, engraçado, né? Então você já não pode ver como só uma transposição. Tá, vou jogar online e é como se fosse um puxadinho, né, uma gambiarra, porque você não pode jogar presencial. Na realidade, é uma outra modalidade, vamos dizer, de RPG. Isso que eu acho interessante e a gente tem que respeitar. Mas eu prefiro, né, porque eu tenho essa possibilidade de ter amigos que jogam, né? Quem não tem amigos que jogam próximos, aí também vale recorrer ao online. Mas se você tem, eu prefiro, né, jogar. Então eu quero voltar em breve para as mesas. Sim. Antigamente tinha outras modalidades, né? Tinha o Play by Forum, tinha a própria live, né? Que você jogava. Quem jogou Vampiro, quem jogou bastante Vampiro nos anos 90 sabe muito bem o que é isso. Tem a própria jogatina online, né? Que a gente faz hoje, tem o presencial. Na verdade, são estilos diferentes para se contar uma história. Eu assumo que demorou um pouquinho para eu pegar as ferramentas para jogar online. Mas depois que eu comecei a entender melhor o Roll20, por exemplo, tem outras, né? Além, tem o próprio Discord que a gente está gravando aqui, uma baita mão na roda para jogar. Então, eu acho que
falta um pouquinho de aprender, pelo menos no meu caso, foi aprender as mecânicas, sabe? Você tem que aprender uma coisa nova para poder jogar, não é apenas jogar, né? Você não tá ali na frente de um jogador e vendo ele jogando ali o dado. Isso é por isso que eu digo que é uma outra modalidade. É como se jogar tênis numa quadra de saibro, jogar tênis numa quadra de grama, né? Uhum. É diferente. Você pode ser você continua jogando tênis, mas existe uma outra técnica um pouquinho diferente, né? Você tem que dar uma ajustada ali para você poder usar o máximo da sua experiência. Não é só chegar lá, entrar e jogar. Não, é bom você tem que, né, você tem que ter um ajuste aí. Sim. O Caio está começando agora, a Ana está iniciando. Você tem uma dica bacana para quem está começando, para os iniciantes, uma coisa essencial para se prender o jogador, sabe? Para não ter uma barreira de resistência para eles? Como jogador, no caso, né, você tem que o jogador e o mestre, né? Mas vamos colocar o mais básico que é o jogador. Cara, como jogador, a dica inicial é o seguinte: tem gente que fala aprender regra e tal, eu discordo completamente. O que você precisa é você entender o seu personagem e realmente fazer um esforço para entender o personagem, não as regras, mas as capacidades dele, e tentar compreender o cenário à sua volta, fazer um esforço de imaginação para realmente se colocar ali, para tentar visualizar aquilo que o mestre está colocando, né? Isso é uma parte, eu diria assim, uma dica mais lúdica, e uma dica mais prática trabalhar em equipe, né? O RPG ele tem isso diferente de todos os jogos. Aliás, foi o que me seduziu na realidade, é o trabalho em equipe. Mas também é uma coisa minha, assim, mas eu diria assim, tem muita gente que joga ali no RPG, muita gente não, tem algumas pessoas que querem competir, isso não dá muito certo no RPG, porque o RPG é justamente os jogadores se juntarem para enfrentarem os personagens não jogadores, os monstros, né? Os inimigos que o teu mestre vai colocar. Então, se vocês ficarem brigando ali, não vai dar certo. Então, por mais que o personagem tenha tendências diferentes, o interessante é eles estarem na missão com um objetivo comum. Claro, um cara pode ser mais malandro que o outro pode ser mais bonzinho, outro sei o que, mas tem que se unir em volta do objetivo. Senão, até na prática, você fica assim, um jogador chato, só pensando em você, só querendo que as pessoas... Então você começa a ficar até insuportável no próprio jogo. Então, para o jogo fluir bem, mais que você faça pessoas de malvado, não tem problema, mas se ele está num grupo, ele está num grupo por um objetivo. Então ele tem que estar contribuindo, né, compartilhando coisas para poder levar a um objetivo comum. Então essa questão prática, a questão lúdica é isso. É você compreender o seu personagem, esperar o mestre falar, ouvir o que ele tem a dizer, tentar visualizar a cena, e tentar agir como o seu personagem agiria. E dá para fazer um podcast inteiro sobre dicas de jogador, mas sim, de forma geral eu diria isso, para quem está começando. Eu tento fazer isso ao máximo, porque, como falou, né, trabalho em equipe. Quando eu vejo que o mestre ele quer que a gente vá para um lugar, quer saber, eu vou entrar nessa coisa de cabeça. O Eduardo passou uma dica sobre jogador. Para mestrar, eu acho que, por mais que você tenha um próprio livro, o livro do mestre ali, como se fosse sabe, uma coisa escrito a ferro e fogo, e o próprio livro do jogador, que assim, eu estava conversando com o Caio antes da gravação, que é muita coisa para se ler para um jogador e tal. Como mestre, a ideia você tem que conhecer todas as regras, você tem que entender tudo que está ali escrito. Eu acho que não é necessário. Eu acho, na verdade, que não é nem necessário você conhecer totalmente aquilo ali, sabe? Você pode simplesmente, até mestre veterano, eu acho até muito bom que ele pode simplesmente largar algumas regras. Porque eu acho que a tarefa do mestre, Ana, é você se divertir. Primeira coisa do mestre é se divertir enquanto diverte os outros, sabe? A ideia do mestre é você estar feliz enquanto os outros jogadores estão ali contentes. Se uma regra está atrapalhando, descarta. Se você não está conseguindo concatenar ali a regra com o jogo e a situação, deixa pra lá também. Só conte uma história, deixa os jogadores curtirem e, sabe, cada mestre tem seu estilo, cada mestre sabe aonde tem que apertar ou soltar alguma coisa, né, dependendo do conhecimento dos jogadores. Mas quando você está começando, sentou ali com aquele monte de amigos e você vai mestrar pela primeira vez,
Acho que é muito interessante você simplesmente se divertir. Obviamente, talvez possa ter um jogador mais chato no futuro, falar, não, isso é assim, assim, assado. Até nessa situação, você como mestre, você tem como, né, dizer, tem a palavra final ali. Mas como você vai iniciar e tem vontade de mestrar, se divirta. Se divirta e não deixe a regra ficar prendendo você e o medo de não usar tudo. Simplesmente não use, sabe? Eu acho muito divertido a partir daí. Eu tenho não é exatamente um questionamento, nem uma observação, mas eu fico meio intimidado, porque, novamente, eu nunca joguei D&D e tudo mais, e eu tenho uma ideia muito voltada para os jogos, assim, os jogos eletrônicos. E nos jogos eletrônicos você sempre tem um set, assim, de um leque de possibilidades do que você pode fazer e para onde você pode ir. Ele é pré-determinado pelos desenvolvedores. E eu acho muito intimidador essa ideia de que parece que o D&D é um jogo que está sendo desenvolvido enquanto a pessoa está jogando ao mesmo tempo, sabe? E, por exemplo, sei lá, num videogame você precisa pular um penhasco e tal. Daí você tem a opção de usar corda, de você pular o loop, enfim. O que eu quero dizer é que o leque é pré-definido. E daí, quando entra no D&D, a impressão que eu tenho é que é tudo muito solto, sabe? A impressão que eu tenho é que é como a Ana falou, tipo, você vai começar a fazer uma coisa, mas a Ana quer salvar um bode. Ou então você, sabe, você não faz o que o mestre estava pensando. Deve ser muito desesperador. Eu não sei se o Eduardo já mestrou, mas o Diogo eu sei que ele já mestrou. Deve ser muito desesperador essa ideia de que você tem algo planejado assim, e daí os seus jogadores simplesmente... É porque eu também eu gosto de ter as coisas sob controle, né? E daí eu acho que é meio desesperador essa ideia de que qualquer coisa pode acontecer, sabe? Eu não consigo entender esse conceito ainda, porque eu ainda não joguei. O que eu acho justamente isso. É um conceito que nunca vai poder ser simulado, né? Por isso que tem essa... E aí não tô querendo também falar nada contra os nossos jogadores de games, nem nada, que eu acho baratos também. Mas assim, é uma outra coisa, porque você colocando um elemento humano, que é o mestre, né? Que é uma consciência inteligente e tal, o que acontece é que ele pode responder da maneira mais diversa a qualquer coisa. Né? Então, se bem que os games estão chegando nesse ponto, mas mesmo assim, né, a criatividade humana ela é infinita. Então, você pode literalmente fazer o que quiser. Então, assim, você está numa cidade, você pode entrar numa casa, ou entrar numa outra casa, ou entrar no bueiro, ou sei lá, ou ir para um caminho completamente diferente. E o mestre, ele tem que responder a isso, tem que ter criatividade também para poder responder a isso, o que o jogador vai fazer o que ele quiser. Claro que aí, sabendo que você pode sair da sua missão, né? E o bacana também do RPG é isso, é completar as missões, né? Senão você vai dando um passo atrás. Mas é interessante, por exemplo, quando você... isso já aconteceu muito, assim, engraçado que isso é bem legal também. Às vezes você está jogando, né, e você termina uma missão, chega numa cidade, aí você já fez a sua missão lá, e aí o mestre falou, beleza, galera, acabou o jogo por hoje. Aí o pessoal vai comer uma coisa e tal, não sei o que, a galera quer voltar a jogar, o mestre não preparou o resto da aventura, então os jogadores falam, pô, então beleza, estamos na cidade, a gente mesmo vai fazer o negócio, a gente vai, sem nenhuma missão, vai dar uma volta pela cidade. E o mestre tem que ir respondendo a isso. Então, na realidade, é um desafio de contação de histórias, tanto do lado do mestre quanto do lado do jogador. Isso é a diferença. Tem um podcast muito bom de RPG chamado Pensando RPG, do camarada lá, Léo Chaba, o nome dele, e ele é um cara que, ele até inclusive tem mestrado nessa área de games e tal, o cara é fera no assunto, então ele até costuma falar que o RPG ele é diferente de tudo porque ele é role-playing game. Vocês certamente já ouviram falar isso, mas não sei se vocês já raciocinaram sobre isso. Que tem o roleplay, que é a representação de papéis, e o game, que é o jogo. Se você tirar um, o outro não funciona, né? Por exemplo, se você tirar a representação de papéis, tirar a representação, só o game em si é igual a qualquer outro jogo, né? Um jogo de tabuleiro e tal. Se você tirar o game, a representação dos papéis, o RPG, né?
ele é só as pessoas conversando, contando histórias, é como se fosse um teatro. Quando você junta as duas coisas, você coloca uma contação de histórias, você adiciona um elemento de regra, né, que é a regra que traz a jogada de dado, que traz adrenalina para o jogo, isso é até biológico, né? Você ter essa possibilidade de você se dar bem, se dar mal, isso é que traz adrenalina, né, essa coisa. Então, você juntou as duas coisas, você criou uma coisa totalmente diferente de tudo que é o RPG. Por isso que é tão difícil da gente... que nem Matrix, né? Você tem que ver para conhecer, né? Não dá para você te falar o que é Matrix, assim como não dá para te falar o que o RPG é. Você tem que experimentar e jogar para você poder saber. Sim, essa ideia a liberdade que tem o jogador meio que assusta, né, o mestre iniciante. Então, é justamente nas regras ele tem esse tipo de controle, nem nada muito preso, mas ele tem ali uma espécie de barreira, né, por assim dizer, porque, por exemplo, se o jogador, ele, como você disse, Caio, ele tem, sei lá, a opção de voar, ou então de usar uma corda, alguma coisa desse tipo, ele tem ali algumas características pré-determinadas que dizem a ele se ele pode ou não fazer aquilo. Ele até pode tentar fazer se não tiver aquelas habilidades, né? Porque às vezes no jogo a gente tem ali, a gente pode fazer tal coisa. Se a gente não tiver aquela habilidade, a gente simplesmente não faz. No RPG a gente pode até tentar fazer, tá ali na sorte nos dados. Normalmente você tem um bônus muito ruim, né? Se você for ruim naquele tipo de situação. Mas quando os deuses da sorte do azar te dão um 20 natural, você simplesmente conseguiu da maneira mais, sabe, você conseguiu fazer o que você tentou fazer, né? E nem sempre isso vai acontecer. Então, quando você não tem determinada habilidade, você tenta fazer aquilo, você faz com a ciência de que você pode falhar. Então, eu acho que na cabeça do jogador um pouquinho mais consciente do sistema, de onde ele está ali andando, ele tem esse tipo de auto-bloqueio, né? Não com o peso da palavra, né? Mas o auto-impedimento de fazer uma coisa que ele não tem proficiência naquilo. Eu acho que dentro do cenário de RPG, né, que aí eu acho que a gente abre um leque absurdo de opções, você meio que tem uma camada extra, né, de te ajudar a jogar. Porque a gente está falando de roleplay, né, de game também. Então, mas aonde a gente vai jogar nisso tudo? Que eu lembro que nesse próprio livro, no Dados e Homens, eles comentaram que, infelizmente, D&D era muito vendido, mas o Gary Gygax não era. Então ele ficava quietinho lá no canto dele, na TSR, né, enquanto os jogadores eles recebiam uma caixa lá para jogar D&D, mas eles não tinham um mundo para explorar, né? Ou então tinham, mas não tinha um mestre capacitado que conseguia mestrar de uma maneira épica e tal. E os cenários hoje em dia de RPG, cenários de campanha, eles dão muita margem para você explorar a ideia de contar uma história. Eles têm uma base ali, uma história gigantesca às vezes, né? E, por exemplo, Forgotten Realms está aí, né, um cenário de RPG muito conhecido, está aí desde os anos 80, 86, 87, por aí, né? E está sempre atualizando, está sempre sendo preenchido com novas histórias. E cenários de RPG em geral são feitos para isso, são feitos para auxiliar o mestre, né? E de certa forma para dar uma base ali para o jogador, para ele poder criar seu próprio personagem. Porque, por exemplo, tem um clérigo, né? Todo D&D, né? toda geração, né? Todas as edições de D&D tinha lá desde o início o clérigo. O que é o clérigo em determinado sistema, em determinada campanha, né? Em determinado cenário? Ele vai ser um devoto de alguma divindade, e qual divindade? Esses cenários, né, vão te explicar quais são. Eu tenho aqui na minha cabeça, que eu posso citar, os 3 principais, eu acho que a gente pode comentar aqui no podcast, apesar de ter vários inúmeros, isso não é exagero. Quem já jogou, quem já joga, sabe muito bem que vai faltar muito de cenário aqui, mas eu posso trazer o próprio Forgotten Realms, que é um dos maiores que tem. Tem o Dragonlance, né, que é muito clássico também, absurdamente clássico, e tem um nacional chamado Tormenta, que acho que é um dos principais cenários que iniciaram muitos jogadores, sabe? Eu me incluindo nisso, porque quando eu comecei lá com Forgotten Realms, jogando Baldur's Gate, né, ainda no PC, eu conheci ali o cenário, a base dele.
mas como só eu conhecia aquele cenário, e tinha ali alguma ou outra opção de aprofundar, meus amigos não tinham essa opção. Então a única opção que eles tinham era o próprio Tormenta, porque é nacional, é mais acessível. Então foi ali que eu comecei a ideia de mestrar para jogadores que conheciam o próprio cenário, porque quando você conhece o cenário, você tem você se sente melhor, sabe? Você é mais capacitado de criar um personagem que você vai gostar muito de estar ali. Então eu acho que esses 3 cenários eles estão assim nos principais que as pessoas gostam, né? Apesar de ter muitos outros, Ravenloft tem muitos. Então eu acho que esses 3 aí é a base para o jogador começar, né? Eu recomendo Tormenta, que é muito bom, mas se quiser algo mais assim épico demais, Forgotten Realms ou Dragonlance também é uma opção. Eu queria perguntar, uma curiosidade mesmo que eu tenho pro Eduardo, qual foi o primeiro cenário que ele jogou e qual é que ele mais gosta, né? Que ele tem maior apreço. Cara, o primeiro cenário que eu joguei, eu lembro, por causa que a galera no jogo tava com o livro aberto, que era o Dungeons and Dragons Holy Cyclopedia, que era um livrão que reunia todas as caixas do antigo D&D, né, o D&Dzinho que a gente chamava, né? Uhum. Então, era o Holy Cyclopedia. E no Holy Cyclopedia tinha um mundo próprio, que era o mundo de Nistara. Depois até lançou até em português esse mundo e tal, que era um mundo que servia como mundo base para durante toda a época do Dungeons & Dragons do antigo D&D. Nistara era o mundo principal, o mundo base. Mas eu me lembro que eu não... Cara, assim, eu sei porque eles estavam com o livro na mão. Eu não cheguei nem a conhecer o mundo, anos depois eu li e tal, mas eu me lembro que a gente jogava e o mundo era como se fosse uma referência só, porque na realidade o mundo ele servia para, enfim, é quase como uma coxa de retalhos. Agora, o que eu vou dizer assim, o que eu mais gosto, o que eu mais joguei foi Dragonlance, né, que foi um cenário que eu conheci através... Isso que fez toda a diferença. Eu conheci através do RPG, claro, mas também dos romances, dos livros, né, de história do Dragonlance, que tinham em português. Cara, na época era uma saga para conseguir, porque na realidade a gente não sabia ler inglês, só que tinha uma lojinha na verdade até de livros infantis que vendiam RPG aqui no Rio, chamava Malazarte, acho que ainda existe, lá no Shopping da Gávea, um shopping aqui, e era bem conhecido essa livraria. E aí tinha uns livrinhos que eram importados de Portugal. Então, por ser portugueses, né, a gente conseguia ler, tinha aquela diferença do português europeu e tal, mas a gente conseguia ler perfeitamente. Então isso abriu uma porta de acesso para dentro desse universo. Então a gente começou a ler, a gente, que eu digo, toda a minha turma ali mais próxima do RPG, do D&D, a gente começou a ler, a gente achava aqueles livros incríveis, eu li várias vezes e tal, e era até engraçado, né, porque você lia um e tinha que esperar chegar importado e tal, era um troço interessante, a gente ficava louco, né, porque tô me referindo não ao jogo, mas assim, aos livros, aos romances, às histórias, né. E aí, lendo esses livros, a gente tinha uma base toda para jogar naquele mundo, sabia como é que os personagens funcionavam, sabia tudo. Então, embora eu goste muito de todos os cenários do Dungeons & Dragons, assim, salvo um ou outro talvez, mas a maioria dos cenários clássicos, especialmente do AD&D, que acho que foi onde realmente expandiu essa parte de cenário, que seria a segunda edição, né, do Dungeons & Dragons. Mas o Dragonlance, para mim, pessoalmente, é o que eu mais gosto até hoje. Sim, esses livros o Dragões do Crepúsculo, do Outono, da Primavera, do Inverno, que assim, eles apresentam uns personagens bem clássicos. E te perguntar, você é fã também do Haslund? Fanzaço dele também? Não, cara, na verdade, não, olha só, quem eu era fã ali é engraçado, né, porque todo mundo tem um grupo ali, né, de vários aventureiros e muito diferentes entre eles. Sim. Isso que é interessante, né? Tem um que é um mago, tem outro que é um cavaleiro, né? Tem outro que é um guerreiro fortão, outro que é um arqueiro, tal, mas meio que ranger, tal. Mas engraçado, né? Apesar assim, de ter essa coisa da cavalaria, que eu gosto bastante, do personagem de cavaleiro, o que eu mais gostava era esse cara, que era o ranger, né? Que era o guardião, que era o líder do grupo, que era o Tanis, o semi-elfo. Ele era o semi-elfo
que era bem interessante o personagem, e não sei porquê assim, mas eu acho que até sei, porque isso tem a ver com um pouco da minha personalidade. Era um cara assim que era um cara mais conciliador, mais moderado, ele tentava as várias partes brigando, tinha um anão também que era ranzinhas e tal, e aí tinha uma sacerdotisa, né, uma clériga e tudo, e ele tentava ali fazer mediação entre... E eu sempre fui um cara assim muito de tentar entender assim, os outros, tentar escutar e tentar, né, conciliar e tal. Então o que eu mais gostava era o Tanis lá, que era um semi-elfo. Sim, o Tanis... Que era o líder do grupo, né? Sim. Ele tinha uma história um pouquinho até mais profunda, porque ele tinha a ideia de ser um meio elfo, então ele não era nem humano nem elfo, mas ele vivia ali naquela comunidade élfica, ele se sentia meio excluído, ele tinha um relacionamento também com uma elfa pura, né? Então, sim. Era um personagem muito bom. Ele era dividido entre... ele tinha dois namorados, na verdade, assim, não ao mesmo tempo, né? Mas ele tinha a princesa élfica, que era a boazinha, que gostava dele, e tinha uma amiga dele antiga, que era tipo bad girl, né? Que era tipo a malvada, tal, que era afim dele também. Então acho interessante que, aliás, outra personagem incrível, que é a Kitiara, que era uma personagem que viveu com eles, nasceu com eles na aldeia. Depois, quando eles foram pra guerra, ela foi pro exército inimigo e virou uma das grandes generais, né, dos dragões. Sim. Lá. É muito interessante, uma personagem que ela vamos dizer assim, é do mal, mas ainda assim mantém amizade com eles. Também é uma personagem incrível também, uma das grandes personagens da literatura, eu acho, que Kitiara. Sim, é interessante que você lembrou que Kitiara era muito interessante porque ela tinha a dualidade, né? Você sabia que ela era do mal, entre aspas, né? Entre aspas não, mas ela era do mal mesmo. Mas mesmo assim ela tinha um relacionamento ali com o Tanis, e o Tanis ficava totalmente dividido. Era muito interessante. Eu não vou dar spoiler aqui do que acontece mais ali no meio dos livros, então quem gostou da ideia de Dragonlance, leia esses livros, eles estão sendo relançados, inclusive, agora eles eram antigos da editora Devir, agora estão sendo relançados pela editora Jambô. Então, se não me engano, já tem uns 3 lá. E é muito bom, sabe? É uma trilogia muito bacana. Tem, né, esse de Dragonlance, tem as trilogias também de Forgotten Realms, que tem a trilogia do Vale do Vento Gélido, é muito interessante também. Apresenta vários personagens assim icônicos de Forgotten Realms, que é o Drizzt Do'Urden. Inclusive, eu estou lendo atualmente o Pátria, né, que também está sendo relançado. Ou seja, são livros muito bons que todo mundo quer aprofundar um pouquinho, quer conhecer um pouquinho do cenário e quer, sabe, explorar do que pode. Tem ali um monte é uma fonte de inspiração, né? Você abre um romance, você lê um personagem tão interessante como a própria Kitiara, como o próprio Raistlin, que ele tem um irmão gêmeo, que o Raistlin é um mago bem fraquinho, né, no início, mas acaba se tornando uma força poderosíssima. E ele é o irmão gêmeo de um homem muito forte, o Caramon. Ou seja, assim, são personagens assim, bem estereotipados, mas são assim, fontes de inspiração absurdas, sabe? Esses romances são ótimos. E essa ideia do romance é muito boa, porque no romance de Tormenta, basicamente, o Eduardo conhece o Leonel Caldela, né, um grande autor aqui nacional, e Tormenta, isso aí já é uma opinião pessoal, mas acho que é meio que disseminada para todos os fãs assim, do cenário, que existe Tormenta antes de Leonel e Tormenta depois de Leonel. Porque o Tormenta ele sempre foi um cenário muito voltado pro anime, sabe? Ele tinha uma pegada ali, um visual muito animesco, cartunesco até, sabe? E isso às vezes até afastava uma galera já mais das antigas que estava muito habituado aos cenários clássicos, né? Eu olhava aquilo ali, mangá, falar, acho que isso aqui não é para mim, sabe? E o Leonel ele trouxe uma cara totalmente nova para Tormenta, explicando, literalmente, ele estava explicando ali como foi o nascimento de Tormenta, o que diabos é Tormenta. Então ele tem ali a trilogia, que eu acho que é um dos livros, assim, ótimo assim, para contexto de cenário. E o primeiro dele, se você é bem fechadinho, você pode ler ele ali, que é O Inimigo do Mundo. É um baita livro,
E foi através desse livro que ele tem aí a alcunha que ele gosta de falar, que um rapaz fez um review falando que o Leonel chafurda na escatologia e no sadismo, e esse aí é a alcunha que o Leonel carrega com ele aí. E são livros assim, excelentes. Ele lançou um recentemente chamado A Flecha de Fogo, que é outra maravilha. Ou seja, para livro, para romance, que tá entrando no RPG e quer ler, quer literatura sobre, material não falta. E só ir atrás, sabe? Tem muita coisa boa sendo lançada. E para Caio, para Ana, assim, se tiver interesse, são esses livros aí para começar. Esses livros, eles, eu sei que eu acho que o Eduardo até comentou no início do podcast que talvez não precisaria uma leitura tão aprofundada assim, mas que benefício talvez traria assim para ler, fazer toda essa literatura na questão de jogo? Porque, por exemplo, voltando lá pro Cyberpunk, que é um que eu conheço um pouco mais, eu acho muito legal a história e tal, mas eu sinto que assim, só que talvez acabe pesando mais para na hora de você mestrar, né? E daí você tem uma noção mais sólida de universo, do que você pode, não pode fazer. Aliás, eu vou engatar em outra pergunta. Esse lore, assim, pré-estabelecido em jogos de RPG, não só o D&D, mas o Cyberpunk, o Vampire e tudo mais, você tem que seguir o que acontece nessa história, tipo, o que acontece com personagens X, Y, Z, ou você pode, tipo, loucuragem pura, assim. Tipo, é uma pergunta meio boba, mas, de novo, é o que eu queria entender, assim, como é que funciona essa relação, porque a gente já tinha acabado de conversar de como é solto, né? Como é solto os acontecimentos da campanha. Então, como é essa relação na hora de você fazer essa campanha de RPG, tendo em vista que existe um lore pré-estabelecido por um escritor e tudo mais? Sim, bom, em primeiro lugar é bom ter alguém que não joga, porque é o famoso personagem orelha, né? Que aí são as perguntas daqueles que estão escutando e que realmente não conhecem, né? Isso que é legal mesmo. Eu diria o seguinte, primeiro a sua pergunta em relação aos romances, é bom não só para o mestre, né, que vai acumular conhecimento para contar aquilo, né, para fazer com que as pessoas visualizem uma determinada casa, como é que é, porque o romance em geral ele é descritivo, né, e mostra não só os personagens, mas o cenário. Mas pro jogador também é legal você ter referências visuais, né, porque, claro, por mais que o mestre conte e tudo mais, você tendo mais referência visual, eu acho que acrescenta muito, né, você consegue imaginar, porque não só o mestre como o jogador, o mestre vai contar e você vai fazer o exercício como jogador de imaginar aquilo que ele está contando. Por isso que os romances são importantes, assim, são interessantes para tanto o mestre quanto os jogadores. Quanto a sua pergunta sobre os cenários, né, claro, os cenários têm uma história pré-estabelecida, mas aí cabe, logicamente, ao mestre, né, alterar o que ele quiser alterar. Né? Por isso que tem muita gente, eu me incluo, que eu não gosto de usar, embora eu tenha mestrado durante muito tempo jogado em Dragonlance, até em outros cenários pré-estabelecidos, eu em geral gosto mais de criar um cenário próprio. Mas mesmo que você não crie, mesmo que você vá usar um cenário próprio, você constrói ali na sua mesa vamos dizer assim, o universo paralelo que você quer, né? Essa liberdade total, inclusive de regra, né? Eu tenho um livro aqui de Forgotten Realms, que é um dos cenários de D&D, que ele fala justamente isso. Olha, se você quiser mudar tudo, você muda. Porque é só um guia para você se nortear, né? Então, tem muita gente que reclama, especialmente quando vai jogar em Dragonlance, que tem uma história muito bem estabelecida, ou no próprio Terra-média, se fala muito de Terra-média, né, que tem lá uma história muito conhecida até pelos filmes. Se quiser, você muda tudo, né? Então isso claro que é permitido. Com toda certeza, quando você entra no jogo, como jogador, você sabe que existe esse contrato social já com o mestre. Sim, eu acho que cada mestre ele tem um mundo próprio, né? Então ele tem ali uma base, né, do cenário que está ali descrito, mas, por exemplo, vamos supor que num cenário X tenha um rei X, e num cenário aquele rei ele pode ter sido deposto
ou então, em um outro cenário, ele pode ter conquistado o restante dos outros reinos, sabe? Tudo depende do que o mestre e os jogadores vão levar à aventura. Então, por mais que um livro diga que depois aquele rei, se tornou um semideus, assim, bem aleatório, né? Mas por mais que no material oficial seja isso, naquela determinada mesa não foi e vai seguir não sendo enquanto o mestre e os jogadores quiserem, sabe? Então, a ideia do cenário e dos próprios livros é para contar a história cronológica, basicamente, assim, do cenário. O de Dragonlance, por exemplo, nesse do Dragões do Crepúsculo, do Outono, tem uma história ali dizendo sobre que tem essa clériga, né, que é a Lua Dourada, se eu não me engano, o nome dela, Lua do Moon, alguma coisa assim, e a magia de cura estava ausente no mundo, e a partir dali daquele romance isso acaba sendo mudado, né, e isso serve para te apresentar um contexto do cenário, né, e o cenário em si ele é estabelecido, você não precisa, em Dragonlance, por exemplo, apesar de ser uma característica dele, a magia de cura pode ter sido inventada há muito outro tempo, com outra clériga, sabe? Tudo depende do que o mestre e os jogadores vão querer ali. Normalmente isso é meio que combinado no início, né? Quando você está montando um personagem, quando o mestre pede, né, na verdade, um pouquinho ali de contexto do seu personagem, porque quando é o mestre, por exemplo, eu gosto de botar um jogador, assim, obviamente quando o jogador já está um pouquinho mais familiarizado, eu pego, olha, monta uma ficha no nível X e me conta como foi a sua trajetória até chegar a esse nível, sabe? É para o próprio mestre criar uma campanha ali, não apenas com o que ele tem de material, mas para misturar ali a história do jogador, para ele ter mais ainda, sabe, vontade de estar ali naquele mundo, de estar ele se faz parte naquele mundo, né? Porque eu gosto de pensar que como mestre você tem só uma linha muito fininha, que aquela ali é a sua campanha que você criou. Mas quando você conversa com os jogadores e explica mais ou menos como que vai ser cada personagem, você meio que pede um background ali, um histórico, né? O famoso histórico, me dá um histórico. Você pede o histórico ali do personagem e você meio que entrelaça esses textos naquela campanha. Então você consegue, não é manipular, é uma palavra meio feia, mas você consegue enredar ali o jogador, por exemplo, se dentro da história dele ele está procurando um ladrão que roubou um artefato da família dele, então você pode botar naquela tua campanha que aquele ladrão foi visto em determinado lugar. Então o jogador com aquele personagem ele tem mais ímpeto para seguir a aventura. E isso é muito bom, né? Você cria uma espécie de sentimento de pertencimento àquele mundo do jogador através desse histórico, através dessas histórias que vão sendo compartilhadas entre vocês. Enfim, a gente estava falando aqui sobre cenários, né? E eu sei que o Eduardo ele gosta de criar cenários, ele tem um próprio, inclusive. Você quer falar um pouquinho mais sobre, Eduardo? Olha só, eu até nem posso me arvorar em dizer que eu tenho um cenário próprio, né? Porque o que eu tenho são os cenários dos meus livros, né, da tetralogia angélica, que é a Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden. Mas, na realidade, eu usei as regras do D&D, né, para encaixar nesse cenário. Então eu não posso dizer que é um cenário de D&D, um cenário de Dungeons and Dragons, um cenário de fantasia medieval, né, como os outros cenários ali do Dungeons and Dragons. Na realidade eu usei as regras da quinta edição do D&D para fazer uma espécie de RPG ali, onde você pode jogar no universo dos livros que eu escrevi. Então, assim, eu não quero me arvorar em dizer que eu tenho um cenário de D&D, mas é um cenário de RPG, pode-se dizer assim, que utiliza as regras do D&D, que eu acredito que sejam umas regras muito boas, né? Eu acho que essa última edição do D&D aqui está excelente. Claro que nada é perfeito, né? Como a gente fala, mas aí você usa as regras da casa, tira um pouquinho aqui, coloca um pouquinho ali, faz umas modificações. E definitivamente são regras muito dinâmicas, né? E ao mesmo tempo que elas funcionam, elas também são fáceis, assim, até certo ponto para o iniciante. Diferentemente de um Rollmaster, para quem não conhece, que era um jogo antigo, que tem gente que ainda joga, e aliás é até bem bacana, para quem é veterano é bacana, mas pô, você tinha
conhecer dezenas de tabelas e jogar dezenas de tabelas para acertar uma espadada, demorava os combates que levariam na vida real, sei lá, segundos. Você levava literalmente 2-3 horas para resolver um combate. Também é bacana, também não tô nem falando mal, mas é uma opção. Mas o D&D ele tem umas regras bem dinâmicas para hoje em dia. Sim, o D&D ele conseguiu mudar muito do AD&D, né, da segunda edição, porque eu lembro que até hoje eu não consigo lembrar das regras do Tech Zero. Assim, que é a classe de armadura ali que você tinha, né, a sua defesa, era bem esquisito, porque ele ia, assim, contrário do que deveria ser, ele vai caindo, né? Então, se você tiver uma armadura menos 10, você tinha uma baita de armadura. Né? Só que você, como assim menos 10? A conta fica estranha, né? E a partir da terceira edição, eles começaram a corrigir isso. Pra mim, eu tenho um carinho muito grande pela 3.5, né? Que foi ali que acertaram algumas arestas, arrumaram um pouquinho o cenário. Eu tenho muito carinho pela terceira edição, 3.5. Mas eu sei que a quinta edição ela foi feita assim, com um cuidado muito grande, justamente porque a quarta edição já não foi alguma... Assim, tem gente que gosta, mas boa parte da comunidade ele sentiu um distanciamento, assim, por assim dizer, do viés clássico que D&D desde lá do início tinha. Né? Então, sim, a quinta edição ela conseguiu trazer o viés clássico, mas conseguiu também facilitar a vinda de novos jogadores. Eu acho que isso foi assim, essencial para a quinta edição. Eu estava conversando com o mestre da Ana, o Socket, ele estava me explicando mais ou menos o cenário, né? Porque eu não conhecia até pouco tempo a quinta edição, eu estava lá preso na terceira. E eu entendi ali que ela é como se fosse uma terceira edição um pouquinho mais enxuta, sabe? Ela como se fosse uma edição, contextualizando aqui para quem não conhece, a terceira edição ela conseguiu facilitar a segunda, né? Conseguiu trazer um monte de jogadores novos, só que com o tempo ela começou a inchar, porque RPG precisa de suplementos, sabe? Cada vez, assim, os cenários pedem, os jogadores pedem, porque tudo ali começa com o básico, né? Você tem ali o seu mago, você tem o seu guerreiro, você tem um clérigo, tem um ladino. Mas quando você começa a aprimorar, poxa, e se eu jogasse um gladiador? E se eu quisesse, sei lá, um ninja, sabe? Então você vai começando a criar novas coisas, um samurai, né? Que são campanhas excelentes na época oriental. Então, assim, quando você começa a acrescentar muitos livros, o cenário começa a inchar e uma hora ele começa a ficar roubado, né? Começa a perder ali a dinâmica, começa a criar muitos combos, né? Com vários livros, e uma nova edição acaba sendo necessária. E a quinta, ela tem uma espécie de uma qualidade muito boa, porque ele tem ainda essas características de outros livros, mas você não precisa ficar preso a eles. Você simplesmente pode desatrelar. Ele é como se fosse um RPG modular. Então acho que a quinta edição é muito interessante, eu gostei dela. Apesar de gostar muito ainda da terceira edição, mas eu tenho muito mais vontade de conhecer e até de jogar a quinta edição do que, sei lá, voltar pra quarta, enfim. Só para contextualizar para quem talvez não conheça muito desses detalhes assim do D&D. O que você estava falando é que basicamente uma edição do D&D seria o equivalente a, por exemplo, um jogo que acaba recebendo muitas DLCs, que acaba meio que desvirtuando do objetivo principal do jogo, e daí eles acabam tendo que lançar um novo jogo para poder arrumar a casa, basicamente. Esse suplemento é como se fosse uma DLC, alguma coisa assim do jogo. Isso, é basicamente isso. O jogo ele acabou recebendo tanto conteúdo, tanta atualização, que ele ficou inchado, sabe? É como se o jogador ele tem acesso a todas essas classes, a todos esses talentos, que não é só classe, né? Cada livro vem com um monte de talentos para ser usado, novas magias, para dar volume àquela atualização. E o jogador, ele, né, como ele não tem a liberdade danada, então ele começa a querer misturar. Inclusive o próprio Drizzt Do'Urden, que é um dos personagens de Forgotten Realms, ele tem ali, eu acho que umas 4 ou 5 classes, sabe? Ele é bardo, bardo não, mas ele
ele é ranger, ele é feiticeiro, ele sabe, são várias classes que acaba deixando o personagem muito poderoso e quebra o jogo. Assim, você consegue criar personagens muito fortes, que ainda é um jogo, né? A gente tem que levar em conta isso. Então, você consegue criar personagens muito fortes logo no início. Então, enquanto você tem ali um jogador que está seguindo ali as regras ali, ainda no básico, o mestre ele precisa nivelar a campanha, nivelar a aventura. Porque ao mesmo tempo que aquele jogador ali no básico está ali levando bem aquele desafio, quando entra um jogador que está usando todos esses suplementos para poder criar um combo muito forte, aquele desafio acaba ficando desnivelado. Então você precisa arrumar a casa com isso, e normalmente eles fazem isso com uma nova edição, né? Desde os anos 70, 80, a gente chegou até a quinta, né, com isso. Mas assim, cada edição demora, sei lá, uns 10 anos ou 15 anos para ser mudada. Apesar, né, da terceira edição ali, no meio eu tive que comprar livros tudo de novo. Porque saiu da terceira edição para 3.5. E essa 3.5 me fez comprar vários livros de novo, mas aí é a cachaça. Sobre a questão das edições, tem muito papo, assim, muita conversa sobre isso, muita briga também, muita polêmica aí pela internet, tudo. Eu me lembro que eu gravei, inclusive, um podcast sobre isso, também num podcast RPG, que se chama Taverna do Beholder Cego, né, que também é um podcast de RPG bem bacana aí, da podosfera. Eu gravei até, se a galera quiser procurar, bota meu nome é Eduardo Spor, Beholder Cego, edições do Dungeons & Dragons, vocês vão encontrar o podcast que a gente falou mais de uma hora sobre isso. Mas a conclusão geral é que, em vez de ficar brigando qual edição é melhor, qual é a pior, tal, é importante realmente, isso é verdade, não é para passar pano, nem para nada. Cada edição tem a sua característica. Então, eu, por exemplo, não gosto da quarta edição, mas eu não posso chegar e dizer que ela é ruim. Não é que ela seja ruim, é que eu não gosto da quarta edição, mas ela teve o seu papel, e para um tipo de jogo, para um tipo de pessoa, para um objetivo, ela funciona muito bem. Todas as edições do D&D funcionam de forma excelente. Você falou aí, por exemplo, da segunda edição, uma edição antiga que você jogou antigamente. Claro, hoje em dia as regras são muito mais modernas, mas eu, por exemplo, tenho um cenário lá de terror, né, que é o Ravenloft. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, alguns dos ouvintes. É um cenário de terror. Eu só jogo Ravenloft na segunda edição, porque na segunda edição os personagens são muito mais frágeis do que na terceira, na quarta e na quinta. Na quinta, na terceira edição, são personagens super poderosos, quase como uma coisa mais fantástica, né? Já a quinta tem uma outra pegada. Então, cada edição... Então, quando eu jogo, por exemplo, um jogo de terror, eu até hoje prefiro jogar na segunda edição. Só por que eu tô falando isso? Só para dizer que não tem uma edição melhor ou pior. Vai depender do que você quer, né? Lógico que se você me perguntasse hoje em dia, claro que eu recomendo a quinta, porque é o material que está no mercado agora. Você vai ter mais facilidade de encontrar vídeos, né, para você poder se instruir e tal. Logicamente, recomendo a quinta. Mas não tem essa de edição pior ou melhor. Vai depender do seu objetivo, do que você quer, do que você gosta, né? Por aí vai. Eu lembro que muita coisa que a gente tem aqui, acesso a comunidades, ao pessoal RPGista no geral, eu lembro muito bem do Orkut, que lá ela tinha uma espécie de facilidade para você acessar determinadas discussões. Era um fórum muito mais elaborado, por assim dizer. Eu lembro com muito carinho das comunidades, tanto de Forgotten Realms, de Dragonlance, de Tormenta, de vários outros cenários que eu participava, e eu acho isso, eu gostava dessa interação entre a comunidade ali de RPGística. Você acha, Eduardo, que o Orkut ele faz uma falta hoje no mercado RPGístico de união ali? Ou você acha que, por exemplo, o Facebook ele consegue fazer o que o Orkut fazia de juntar uma galera e, sei lá, trocar uma ideia sobre determinado assunto, determinado cenário, livro, enfim?
Cara, eu sou fã do Orkut, nunca gostei do Facebook, para ser sincero. Felizmente o Orkut voltou aí. Quem quiser procurar, coloque aí Orkut no Google. Me adicione lá como amigo, né, que eu tô lá também. É sério. Só vocês colocarem aí. E tem várias comunidades lá, inclusive comunidades dos meus livros lá que eu coloquei. Tem comunidade do Jovem Nerd. Já tem lá. A galera tá, aos poucos está voltando, né? Mas o bacana do Orkut, né, que ela era uma rede social antiga, mas ela era muito legal porque os fóruns eram mais bem organizados, né? Porque o Facebook, ele trabalha... Na verdade, o Facebook começou como se fosse literalmente um profile, né? E depois eles pegaram essa questão das timelines que vinha do Twitter, né, que é a coisa do timeline, e hoje em dia o Facebook funciona assim, você vai publicando, vai entrando na timeline. E aí mesmo que você tem um grupo lá, que você participa de um grupo sobre um determinado assunto, se tem muita gente publicando, você perde a publicação. A publicação, pô, você desaparece lá no meio de todas. Ainda mais com esse sistema de algoritmo, né, que na realidade a rede social que escolhe o que você vai ver. Eu acho isso bem querido. Cara, eu nunca gostei do Facebook Aliás, eu já torci o nariz antigamente, porque no começo era só joguinho, que o nego botava solicitação, joguinho era um saco. Depois vai melhorando um pouco e tal. Mas no Orkut, você tinha as comunidades, você entrava lá e conseguia ver claramente todos os tópicos, você conseguia procurar as coisas. Então, eu acho que realmente faz falta, sim. Infelizmente está voltando aos pouquinhos aí. E a gente já começa a ter. Espero que a galera acesse lá o Orkut para que a gente possa ter também. Porque uma rede social, ela também é feita de pessoas, né? Tem poucas pessoas, né? Não tem muita movimentação. Mas eu tenho grande saudade do Orkut. E que realmente eram locais que se conseguia discutir melhor as coisas, sabe? É um bom lugar, inclusive, para iniciantes, né? Porque determinada dúvida que, sei lá, você pode estar tendo ali naquele momento, você está sozinho, quer fazer alguma coisa, mas você não tem certeza se aquilo ali está certo ou errado, ou se alguém já teve uma dúvida parecida contigo, você consegue ali pesquisar em determinado fórum, determinado, né, cenário, enfim, de sistemas, e você consegue ali trocar uma ideia. Às vezes é até uma dúvida geral, né, que você simplesmente teve, e ali você consegue discutir. Então, eu lembro que muitas vezes falou de cenário, né? Eu também já tive aquela ideia louca de criar um cenário, e inclusive eu ainda tenho, né, de usar, olha aí, Caio, Dark Souls como fundo. E assim, eu lembro que na página de Final Fantasy tinha um sistema ali tudo elaborado com todos os detalhes que você faz dentro do jogo. E é um sistema ótimo para jogar. E assim, o cenário, já tentei criar cenário ali conversando com o pessoal do Orkut, a gente vai trocando ideia e vai se ajudando, né? E isso, eu lembro dessa camaradagem que tinha, e isso era muito bom. Infelizmente, é bom saber que voltou, porque eu já vou lá e vou te adicionar, Eduardo. A gente vai falar Miguxo. Miguxo lá do Orkut. O Eduardo tem plano de voltar com os vídeos, né? Que eu lembro que no ano passado você fez um vídeo assim bem pequeno, né? De um trecho comemorativo do jogo, né? Do Filhos do Éden RPG, que tava o 3D, o Rex, sim. o Carlos Voltor. Aí eu queria saber se você tem plano ou alguma coisa assim de voltar a mestrar e mostrar isso aqui pra gente, e depois eu tenho até uma pergunta, mas se quiser responder essa primeiro, você tem planos de fazer mais vídeos e você mestrando, né, mostrando jogadores, né, claro, né, depois da quarentena acabar. Pô, cara, eu não sei, eu acho que vai parecer até estranho que eu vou falar, mas embora eu traga do RPG muita coisa para os meus livros e tal, eu particularmente considero RPG, cara, uma atividade, e não tenho nada contra quem faz isso, inclusive, até publicamente, como eu acho um barato, inclusive para poder os jogadores novatos aprenderem, cara, eles fazem um grande serviço na comunidade do RPG, a galera que mestra ao vivo nos streamings e coloca isso público e tal, mas o RPG para mim, eu tive que escolher, né, assim, minha profissão é escritor. E pra mim o RPG é um hobby. Não que seja uma coisa menor, muito pelo contrário, mas assim, é um hobby. É a hora que tem uma hora que eu preciso relaxar. É claro que eu gosto de escrever e adoro escrever, mas assim,
é uma profissão. Então, o meu hobby, é o momento de eu relaxar com meus amigos, é jogando RPG. Então eu prefiro manter o RPG como uma coisa, vamos dizer assim, privada. Nada contra, não estou te falando, mas eu prefiro manter o RPG dessa forma e trazer o RPG publicamente através dos meus livros, né, que eu me inspiro muito no RPG para escrever, entende? Mas eu achei, foi legal, a gente fez aquele jogo, mas na verdade a gente foi assim um início, né? A gente filmou um pouquinho o início e tal, mas eu acho que o RPG, eu particularmente prefiro manter como uma coisa privada, e pessoalmente eu, né, vamos dizer assim. Mas de qualquer maneira os vídeos estão voltando lá no meu canal do YouTube. Então eu tenho colocado pelo menos um por semana lá. Até algumas coisas. Eu coloquei um lá bacana até sobre RPG, mas não jogando. Tem alguns que eu falo de RPG e tal. Aí eu acho bacana, acho maneiro. Eu sempre vejo, assim, que, né, não só pelo Medium, que eu também leio ali bastante falando nisso, fica a recomendação, um guia prático para a carreira literária, né, que eu li muito ali, então me ajudou bastante, que como eu falei, eu sou uma aspirante escritora, mas eu gosto de criar histórias, então isso ali me ajuda muito. E a minha segunda pergunta é, o Rex realmente tira 20 em quase todas as jogadas? Pô, cara, acredite ou não, ele é um cagão mesmo. Olha, a gente fez uns testes aqui em casa quando estava jogando, e parece que ele tem uma mão abençoada aí. mas ele também rouba às vezes, assim. Às vezes rouba um pouquinho. Olha os dados viciados aí. Tem um pouco de magia e um pouco de truque ali. Você falou, né, que o RPG ele trouxe muito para os seus livros. Você usou o RPG como uma espécie de tubo de ensaio para criar o seu universo, né? Obviamente te ajudou bastante para quando você conta uma história entre amigos. Obviamente ajuda quando você vai passar isso para o papel, porque você imagina como determinado jogador faz, você pode inserir isso em determinado personagem que você vai criar. O que o RPG te ajudou, né, na carreira literária, e se o novo livro, o Santo Guerreiro, ele tem alguma coisa relacionada ao RPG. Eu sei que ele vai ser um romance histórico, né? Eu quero saber como que o RPG te ajudou nos livros da tetralogia e nesse novo livro que vai sair agora. Beleza, cara, eu vou tentar resumir porque, assim, realmente é muita coisa, porque o RPG faz parte da minha vida, né? Então, assim, pra mim foi uma coisa impressionante quando eu comecei a jogar RPG, porque eu já escrevia desde muito cedo. Eu comecei a escrever quando eu me alfabetizei. Aos 6 anos de idade, eu criei minha primeira história em quadrinhos, mas também com escrita, com balãozinho e tal, de um extraterrestre e tal, uma coisa assim, né? Então, eu daí fui escrevendo, daí pra frente, sempre escrevi. Mas aí, em certo momento da minha vida, lá quando eu tinha uns, talvez, 13, 14 anos, eu conheci o RPG. O chato de quando eu escrevia, eu escrevia, mas eu não tinha muito para quem mostrar. Eu mostrava para meus pais, aí tinha pouca interação, eles gostavam, não gostavam. Minhas professoras de português gostavam também. Mas aí quando eu descobri que tinha uma arte de contação de histórias em que você podia fazer isso imediatamente, ter uma resposta imediata, se divertir com aquilo, com os amigos, cara, eu achei aquilo ali incrível. Tanto é que muita gente que joga quer ser escritor, e muito escritor joga, sabe? Porque realmente é uma ferramenta incrível, cara. Eu mais concretamente, vamos colocar assim, sobre os livros da tetralogia angélica, a gente criou não só os cenários em conjunto, as histórias, os personagens, né? Tudo isso foi criado no RPG, que nasceu, na verdade, esse cenário nasceu a partir de um jogo de RPG que tinha vampiros, lobisomens, magos e tudo. É um cenário próprio, chamado da White Wolf, né, que tinha nos anos 90 e tal. Só que não tinha anjos e demônios, então a gente criou os anjos e demônios e aí criou o cenário para poder jogar. Então, eu e meus amigos todos. E aí beleza, aí criaram os personagens e tal. Quando eu comecei a escrever, claro que eu aproveitei os personagens, aproveitei algumas cenas, mas eu tive que criar uma história própria também, não deu para ser igual ao RPG, mas já ajudou bastante. Mas além disso, tem a própria
construção de história. Que aí que eu posso, inclusive, falar não só para a tetralogia angélica, como nesse livro novo que eu estou escrevendo, que é o Santo Guerreiro Roma Invicta, que é um romance histórico. Não tem nada a ver com cenário de RPG necessariamente, mas o que resta são... você no RPG, você aprende a ter... Isso é muito incrível, cara, porque qualquer história precisa ter as famosas curvas dramáticas, né? Que começa, de repente, calmo, aí acontece alguma tensão, depois tem que acalmar de novo. Tensão, conflito, depois volta a calmaria. Se você ficar só na tensão, tem uma hora que o leitor perde a vontade de ir. E se ficar só na calmaria, vai ficar chato. Então você tem que ter essas curvas, as chamadas curvas dramáticas, como qualquer história. E o RPG te ajuda isso, cara, é incrível, porque os jogadores pedem isso. Se tá mestrando alguma coisa e tá 3 horas falando, sem nenhum tipo de tensão, tensão não necessariamente é combate, tá, galera? Mas é alguma coisa que, né, tensiona, algum conflito, alguma coisa. Né? Se você fica 2, 3 horas sem isso, os jogadores começam a ficar com sono, saem da mesa, vão ficar olhando no celular, ver torre de dado e tal, ficam de saco cheio. Se você começa a jogar combate, um atrás do outro, também nego enche o saco. Então, cara, é incrível, porque o RPG te mostra ali na prática, mesmo que você seja... você vai sentir isso, sabe? Isso vem com o RPG. Ele te ensina a contar histórias, né? Na prática. Então, essa parte de cenário, né? Agora, nesse novo livro, não é o cenário do RPG, né? É um cenário verdadeiro, histórico. Mas toda essa parte de contação de histórias, de criação de personagens, como é que cria um personagem, como é que cria conflito, a fluidez de uma narrativa, tudo isso eu trago do RPG, tá entendendo? Então tem essas 2 partes aí que eu já usei. Então eu devo muito ao RPG. Sim, eu tô ansioso para ler esse novo livro justamente por esse novo viés que você vai inserir, né? Apesar dos outros livros também terem alguma coisa histórica, né? Porque, né, tem... esse eu quero ler muito porque o tema me agrada muito. Em qual época se passa mesmo? Se passa numa época incrível, cara, que é o final do Império Romano, porque a gente fala muito sobre o Império Romano e a gente conhece muito a glória do Império Romano, especialmente aquela época mais conhecida, que é a época da Guerra Civil, né, em que teve a queda da República, o início do Império, né, do Júlio César, em que teve a batalha entre 2 generais romanos. É uma história que foi contada muito, a época gloriosa do Império Romano. Só que se fala pouco sobre esse fim do Império Romano, sobre essa decadência do Império Romano, que eu acho incrível, porque eu também gosto muito de Idade Média, também gosto muito de Império Romano. Então esse é um período em que o Império Romano, a Antiguidade, está colando com a Idade Média. Ela é chamada, inclusive, de Antiguidade Tardia, por isso, né? Então você tem ali ainda... as legiões romanas, né? Roma ainda tem lá a cidade, tá? Só que ao mesmo tempo você tem lá o início de algumas coisas medievais, como a cavalaria começa a assumir a protagonismo da guerra, por exemplo, que a cavalaria que vai ser tão importante na Idade Média, né? Então os bárbaros, né, começam a invadir o império, os bárbaros que também foram importantes na Idade Média, né? A Idade Média Ocidental é uma mistura dos romanos com os bárbaros, né? Os francos e tal, né? O Carlos Magno e tudo mais. Então você tem esse período que você está na linha, né? De maneira, né? Que você está na linha entre a Antiguidade e a Idade Média, que é um período que não se fala muito. Como é que foi essa transição, cara? Então esse é o período que eu já escrevi, né? Que eu estou escrevendo, mas eu já escrevi. E vou escrever os próximos, são 3 livros, né? Tem uma data já, mais ou menos, de lançamento? Tem para lançamento em novembro agora, né? Novembro de 2020, mas a pré-venda talvez comece até em setembro, cara. No final de setembro, a pré-venda. Olha aí. E a pré-venda é bacana adquirir na pré-venda porque o preço é o mesmo, né? Mas quem comprar na pré-venda vai ter vários brindes que a gente está definindo aí. Brindes bem maneiros pra galera aí, cara. Tipo mapas, coisas do tipo, a gente tá vendo uma coisa bacana aí. Mas tá sendo um projeto que eu tô gostando muito de estar nele, cara. Eu acho que vocês vão gostar. É curiosidade já, pessoal, porque o pessoal meio que já me conhece que eu sou o chato do livro digital. Vai sair digital? Ou tem planos? A editora sempre lança digital, né? Mas provavelmente ela vai lançar quando lançar o livro em novembro, né?
que o digital não tem a questão da pré-venda, né? Porque assim, Sim. porque aí não tem vamos dizer assim, os brindes, né? Porque a pré-venda é muito para a galera que quer o brinde físico, um mapa extra, uma coisa. Eu até poderia falar, mas eu nem vou falar porque também não defini ainda. Então, qualquer coisa que deixe escapar aqui, eu vou ser obrigado a fazer depois. Então, a pré-venda tem essa coisa, né? Do colecionador compra na pré-venda, o cara que quer colecionar, quer ter uma parada diferenciada e tal. Mas sempre lança, a editora sempre lança o livro digital em algum momento. Então, a gente chegou aqui nesse final de cast sobre RPG, um assunto que, se deixar, a gente pode ir madrugada adentro, igual muitas vezes joguei madrugada adentro. Então, eu deixo aqui as considerações finais do Eduardo, se você quiser acrescentar para os nossos ouvintes, alguma coisa, por exemplo, o seu Telegram, né? Você tem um Telegram que é uma ideia muito boa. Pô, cara, jabá aqui eu tenho vários, né? Então, manda lá. Tem tanta coisa pra falar aí. Mas já que você citou o Telegram, também é uma boa, né? O Telegram, eu tô colocando áudios praticamente diários lá, falo sobre assuntos variados, mas principalmente literatura, dicas de escrita, coisas do tipo, mas falo também sobre outras coisas, trago os convidados, respondo as perguntas, já tem um mini podcast que a gente publica toda semana também, e é t.me/Eduardo Spor, quem quiser entrar. E Telegram você não precisa, inclusive, nem ter o aplicativo. Se você colocar no seu navegador aí, t.me/Eduardo Spor, você consegue acessar todo o conteúdo, tudo por lá. E, cara, mas o Jabá Master aí ia ficar ligado aí nas próximas nas minhas redes sociais aí, lógico, para ficar olhando aí o próximo livro, que eu falo do fundo do coração mesmo. Foi um livro que eu escrevi com muito esmero, né? Passei 2 anos pesquisando, então é uma coisa que vai ser bem legal aí. Espero que a galera goste aí, cara. É um livro sobre... Eu nem cheguei a falar, né? Que eu falei mais ou menos a época, mas é um livro sobre que o protagonista é o São Jorge, né? Só que a gente tem a ideia do São Jorge como sendo aquele cavaleiro medieval que aparece na iconografia, né? Inclusive aquela imagem, tem muita imagem dele de perfil, né? Como um cavaleiro de armadura completa, que é uma imagem medieval enfrentando o dragão. Só que na realidade a tradição nos conta que São Jorge foi um soldado romano, esse período aí do fim do Império Romano, de 300 por aí, 300 e poucos, depois de Cristo. E aí, como é que seria, né, se ele tivesse realmente existido, né? Alguns acreditam que ele existiu, outros acham que é só uma lenda, mas se ele tivesse existido, como acreditam muitos católicos, ortodoxos, né, até anglicanos, como é que seria o universo em volta dele, o mundo, como é que era o mundo do 3º século depois de Cristo? Essa história que eu quero contar, uma biografia dele romanceada, né? Então, se a galera se interessar aí, fiquem ligados aí. Vocês podem, nas redes sociais, ou é Eduardo Spor, ou é Dudu Spor, né? Porque dependendo, às vezes não encontrei o login, né? Como no Instagram, por exemplo, estava tomado já tinha o Eduardo Spor aí, mas assim me encontro aí, é só você colocar Eduardo Spor Instagram, Eduardo Spor blog, no Medium, mas vocês vão me encontrando aí pelas redes sociais. Então, é isso. Então, Caio, chega lá. Quando o pessoal quiser encontrar o NGP nas redes sociais, o que eles fazem? É que estranho estar do outro lado da mesa, assim. Né? Pessoal, vocês podem encontrar o NGP nas redes sociais. É só procurar sempre NGame Plus. Nós temos uma página no Facebook, nós temos um grupo no Facebook para você conversar lá com a gente. Nós